Olá, galera! Estamos aqui hoje para estudar um pouco sobre o trauma, tá? Nós vamos estudar inicialmente o que é o trauma, quais são os tipos de lesões, que é chamada aqui de trauma. Vamos estudar também aqui particularidades, rapidamente, em relação ao trauma no idoso e na criança e detalhar junto com você cada um dos tipos de trauma. Trauma crânioencefálico, o TRM, né, que é o trauma raquimedular, o trauma de tórax, o trauma de abdômen e o trauma de extremidades. É muito importante detalhar cada um desses componentes aqui do trauma, porque nas provas de concurso isso vai estar direcionado em relação a detalhamentos e especificidades nas nossas questões, tá certo, gente? Além disso, é importante destacar que também é considerado trauma o próprio afogamento, a queimadura, né, e vários problemas aqui de intercorrências, eles vão acontecer juntos, né? Então eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, que seria aqui uma intercorrência clínica associado a um evento traumático, né? Eu posso ter, por exemplo, aqui um choque elétrico também e o paciente sendo aqui ejetado longe, né, e ocorrer aqui uma queda grave, né, então a gente tem aí uma associação entre os eventos aí relacionados com urgência e emergência, então a gente também vai estar estudando em blocos específicos essas outras intercorrências, tá certo? Relacionado aí o nosso curso de urgência e emergência. Nesse bloco especificamente aqui, nós vamos trabalhar de forma bem simplesinha o conceito, os tipos de trauma, a questão do trauma no idoso e trauma da criança. Isso extraído aqui do PHTLS, né, de forma bem complementar aqui as nossas aulas, virão os blocos específicos dos traumas relacionados, tá? É muito difícil quando acontece um trauma ser só um TCE, ser só um TRM. Normalmente o trauma ele vem aqui acompanhado de um evento sistêmico, né, que a gente chama aqui do politraumatizado, tá? Então tem um capotamento, tem um acidente automobilístico, então a gente vai ter aí ocorrendo diversas lesões ao mesmo tempo e isso é importante também associar na hora da nossa prova, tá? Nós já gravamos aqui a questão da avaliação primária e avaliação secundária, tanto no evento clínico, no infarto agudo, no AVC, numa crise convulsiva, como avaliação primária e secundária no evento traumático, de maneira geral, tá? Nessa parte específica aqui do nosso curso de urgência e emergência, nós vamos trabalhar especificidades desses traumas, TCE, TRM, trauma de abdômen, de tórax, de extremidade, tá certo? Então vamos lá. Em relação ao conceito, o trauma é uma lesão caracterizada por alterações estruturais ou quando há um desequilíbrio fisiológico causada pela exposição aguda a diferentes formas de energia, que vai aqui ao encontro do nosso corpo. Pode ser uma energia mecânica, como por exemplo um acidente de carro, né? Uma arma de fogo, uma arma branca como uma faca, uma tesoura. Térmica em relação, por exemplo, ao trauma relacionado à queimadura. A energia elétrica em relação ao trauma que envolve o choque elétrico mesmo. Química, uma substância química que causa uma lesão, né, no indivíduo, como por exemplo substâncias muito ácidas ou muito básicas, e lesões provenientes aqui de radiações. Pode afetar tanto de forma superficial o nosso corpo ou lesionar também aqui estruturas profundas do organismo. Então aqui as causas dos traumas, né, que a gente acabou de ver de forma esquemática, né, mecânica ou cinética, como no exemplo que a gente deu da arma de fogo, acidente automobilístico, térmico, queimadura, químico, substâncias químicas que geram aí lesões, né, no nosso paciente, elétrica e também a radiação, tá? O afogamento ele também é estudado no contexto aqui do PHTLS como um trauma, tá? Nós vamos ter aqui, gente, o trauma sendo dividido pelo PHTLS em um trauma contuso e um trauma penetrante, tá? O trauma contuso é aquele que não há a lesão externa. Então, por exemplo, ao bater o tórax no volante, né, e não há lesão aqui na pele, mas internamente teve aqui uma contusão, teve uma lesão interna. Então a gente vai chamar isso de trauma contuso. Muito cuidado, porque é diferente de uma ferida contusa, tá? Isso é aqui um conceito diferente em relação à ferida contusa, tá? E o penetrante é quando há aqui uma lesão externa. E aí o trauma penetrante, a gente vai ter ele com objeto, né, que vai estar encravado ou com objeto que já foi removido no ato ali do nosso acidente, tá? E a gente vai ver tudo isso aqui de forma detalhada. O que que faz com o objeto encravado, o que que faz com o objeto que foi removido, qual é a nossa conduta aqui, a depender da parte do corpo que foi lesionada, tá?
Quando fala aqui de lesão penetrante, eu vou lembrar que eu tenho armas de baixa energia, principalmente as armas brancas, né, como faca, tesoura, picador de gelo, e arma de fogo, que envolve aqui média ou alta energia. A arma de fogo, ela pode ser chamada de média energia, como por exemplo revólveres, né, de menor calibre, e de alta energia, como por exemplo metralhadora, fuzis. Então aqui os exemplos de alta energia, fuzil, metralhadora, revólver e rifle considerado de média, e baixa energia, faca, picador de gelo, tesoura, objetos cortantes aí com menor repercussão sistêmica, tá? Com relação ao trauma no idoso, a gente vai aqui lembrar que esse público, ele tem aqui especificidades, né? Esse público idoso, ele pode estar associado com doenças de comorbidades como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, que podem aí serem causas relacionadas, né, à questão do trauma. Então, por exemplo, o paciente idoso está dirigindo, tem um infarto agudo do miocárdio, aí ele bate o carro, né, mas aí o carro, aconteceu ali o acidente, ele gerou um evento traumático, mas a origem do problema foi um evento clínico, né, foi um infarto agudo do miocárdio, foi um AVC durante o ato aí, né, de estar dirigindo, tá? Então é muito importante que o idoso, a gente tenha essa análise mais global na análise do trauma. Outro contexto do idoso que deve ser considerado é que o idoso, ele tem aqui uma alteração da sua percepção do ambiente. Então esse idoso, ele é mais aqui suscetível, por exemplo, a quedas, né? Por falta de equilíbrio, por falta de visão adequada, de audição adequada. Então esse idoso, ele vai ter aqui fatores que vão favorecer a queda. A queda no idoso, gente, é uma situação traumática importante, porque quando o paciente é idoso, a gente tem aqui, né, a questão da sutura craniana, que vai estar muito aderida uma à outra, e isso vai favorecer um TCE de maior gravidade, né? Então é muito importante que a gente tenha aí esses cuidados em relação a evitar essa queda no idoso, né? Trabalhando aí os aspectos da prevenção do trauma, que é essencial em relação aos cuidados no ambiente domiciliar e nos ambientes que o idoso aqui frequenta, em relação a não deixar objetos no chão, né? Não ter aqui tapetes espalhados, não ter brinquedos de crianças espalhados pela casa, porque isso pode favorecer a queda, evitar aqui, né, subir e descer a escada em relação ao ambiente aqui, que possa ser organizado de uma forma com menos uso da escada para evitar essas quedas, principalmente quando há aqui uma falta de equilíbrio, né? Usar adequadamente o auxílio locomoção recomendado, né? Analisando aí um andador, uma bengala inteira, uma bengala canadense, enfim, de acordo com a demanda individualizada ali daquele idoso, para gerar uma marcha segura, né? E diminuir a quantidade de quedas, tá? Então, o que é que o PH-TLS traz aqui pra gente? Apesar do trauma ser comum na população jovem, e aí eu falo nesse trauma comum na população jovem, o acidente de carro, né? E essas outras coisas aqui, o jovem tá aqui exposto porque tem uma velocidade maior no carro, porque não tem muita noção de consequência, né? Do uso de drogas e álcool associado. Então, esse trauma que a gente fala que é mais comum no jovem é porque tem esses fatores aqui que a gente já falou: álcool, droga, né? Alta velocidade, perda da capacidade de avaliação de consequência. Então o jovem tem mais trauma nesse contexto. Nos idosos, os traumas são mais graves, porque juntam os problemas associados, né, as comorbidades, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, distúrbio neurológico, doença renal, respiratória e hepática, e também as próprias alterações fisiológicas do envelhecimento, tá? PH-TLS traz aqui, ó, uma figura bastante interessante de alterações causadas pelo envelhecimento e que podem aqui serem fatores também que vão gerar uma causa de um trauma, né? Ou um fator de complicação do trauma que aconteceu nesse idoso. Então o idoso, ele tem uma diminuição da massa encefálica, tem uma diminuição da percepção de profundidade, o que vai favorecer isso aqui, ó, a queda. Diminui a discriminação de cores, o que também pode ser um fator de aumento de quedas, diminui a reação pupilar, diminui a capacidade respiratória vital, o que pode piorar um trauma torácico em relação aí à recuperação, diminui a função renal, e aqui a gente precisa demandar o ajuste de drogas, né, de medicações utilizadas para não gerar uma intoxicação e uma piora dessa função renal ainda mais. Ele diminui um pouco a altura, né, tende a andar um pouco mais encurvado, mudando aí o eixo de equilíbrio. Diminui a água corporal, isso também influencia na distribuição de medicamentos,
Diminui a audição, o que pode gerar quedas, porque ele não ouve alguém falar que está tendo alguma coisa ali na frente, né, que pode causar essa queda. Diminui olfato e paladar, que pode gerar aí um problema sério com a desnutrição, porque ele não tem mais aquele prazer na comida, né? Diminuição da produção de saliva, diminui a atividade esofágica, diminui a frequência cardíaca e o volume sistólico, porque o coração ele fica mais fraco. Diminui secreções gástricas, diminui o número de células do organismo, diminui a elasticidade da pele, a epiderme também ela fica mais frágil, mais fina, e diminui 15 a 30% do tecido adiposo do organismo. Então aqui são vários fatores que vão estarem acontecendo no envelhecimento fisiológico, mas que vão favorecer os traumas, né, principalmente em relação à queda, e tornar esses traumas mais graves do que no paciente jovem que tem uma melhor capacidade de recuperação. Na questão da criança, como a criança ela não tem aqui uma maior quantidade de situações de comorbidades, né? O trauma ela vai ter aqui um impacto relacionado muito mais à alta mortalidade nesse grupo específico, tá? Porque o trauma nas crianças eles vão ser muito graves, principalmente aqui que envolve acidentes, tá? E isso traz aí uma repercussão significativa no contexto dos indicadores de mortalidade na infância. Então, dentre os fatais estão quedas, afogamento, a criança também ela não tem a noção, né, de consequência, então ela não tem essa noção de profundidade muitas vezes, né, então aí ela tá brincando e cai de algum local mais alto. O afogamento também aqui é um grande fator de trauma em crianças e que gera não só a morte, mas também a morbidade, né? Crianças que vão ficar ali no estado vegetativo por conta de ter sido encontrada mais tardiamente. Sufocação, envenenamento, incêndios relacionados com transporte e não fatais. O fato de estar no veículo sem a proteção adequada também influencia aqui acidentes graves, tá? Que podem tanto a queda ser fatal quanto não fatal, depende da altura, depende de vários fatores. Lá no SARA, por exemplo, eu trabalhei 5 anos dos 8 que eu passei no SARA na pediatria, e algumas crianças com lesão medular, por exemplo, estavam lá por conta de quedas, até da própria altura, queda de cima de um banco da escola, né, queda de um muro sobre a criança. Então tem muitos eventos aí que podem acontecer como acidentes, né, e que podem gerar consequências. A criança não vai morrer, mas vai gerar consequências como um TCE, como um trauma raquimedular, tá? Atropelamentos, o atropelamento na criança, ele é bem importante porque a altura do carro, né, é a altura ali do crânio, então vai ter uma maior quantidade de TCEs relacionada aqui ao atropelamento em crianças. Mordida de picadas de animais peçonhentos, principalmente aqui na criança e no idoso, vai ter uma repercussão de mortalidade de maior significância, né, principalmente aqui o escorpião, por exemplo. Lacerações e traumas relacionados, por exemplo, à bicicleta. Deve-se dar atenção especial à suplementação de oxigênio com abertura da via aérea para evitar a hipóxia cerebral e dano neurológico aqui nessa criança, tá? Então, depois desse breve introdução em relação ao trauma e particularidades aqui dos traumas mais comuns e fatores que influenciam nesse trauma em relação a esse público de idosos e crianças, aqui nós vamos começar o próximo bloco já falando do trauma crânioencefálico em relação a todo o detalhamento e também associando com questões. Então, eu espero você no próximo bloco. Vamos lá no TCE junto comigo.